No fundo de uma capela vazia, uma vela trêmula diante de um caixão fechado. O cheiro de flores e madeira encerada mistura-se ao perfume do incenso que ainda paira no ar. Não há palavras. Apenas o eco abafado de passos, soluços contidos e orações silenciosas. É o velório de alguém que viveu entre nós. Amou, errou, acreditou, sofreu. E agora jaz ali, imóvel, entregue ao mistério que nenhuma ciência nem filosofia consegue traduzir. A morte cala até os mais eloquentes. Diante dela, até os incrédulos rezam. E quem já esteve diante de um corpo sem vida sabe, ali há um silêncio que fala. E o que ele diz, ninguém esquece. Alguns choram discretamente, outros apenas observam, como se procurassem sinais de que ainda há vida naquele rosto pálido. Há quem desvie o olhar, temendo confrontar o inevitável. Mas sempre há alguém que, em silêncio, se pergunta: e agora? O que faremos com ele? Parece uma decisão prática, um detalhe entre tantos. Mas não é, porque o que fazemos com o corpo de quem amamos revela o que acreditamos sobre a alma, sobre Deus, sobre o destino eterno. É um gesto que carrega fé, ou a falta dela. É nesse momento que muitos escutam pela primeira vez a palavra cremação. E então começa uma escolha que é mais espiritual do que se imagina. Feche os olhos e imagine o momento em que o corpo de Cristo foi descido da cruz. Era fim de tarde. O céu escurecia. José de Arimateia, discípulo silencioso, aproximou-se de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele não o queimou, não o escondeu, não o reduziu a símbolos. Envolveu-o em linho puro, com óleos e perfumes, e o colocou em um túmulo novo, escavado na rocha. Esse gesto silencioso se tornou um marco espiritual. Desde então, por 2 milênios, sepultar os mortos tornou-se não apenas um ato de caridade, mas de esperança escatológica. Um testemunho de que o corpo, mesmo na morte, conserva dignidade. Porque para a fé cristã, o corpo não é um invólucro descartável. Ele é templo, ele é promessa, ele é semente de ressurreição. Ao homem foi dito: tu és pó, e ao pó retornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Mas o mesmo Deus que falou essas palavras também prometeu: eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 40. Há algo no corpo humano que vai além da carne. Ele foi moldado pelas mãos do Criador. Nele habitou o Espírito Santo. Ele foi ungido no batismo, alimentado com o corpo de Cristo, sinalizado com a cruz. Por isso, mesmo depois da morte, a igreja vela por ele com respeito. O túmulo cristão não é o fim, é uma vigília, um lugar de espera. O corpo ali depositado aguarda a trombeta da ressurreição. A morte sempre foi cercada de silêncio, mistério e decisões difíceis. Entre elas, uma que se tornou cada vez mais comum e, ao mesmo tempo, controversa: cremar ou sepultar. Muitos escolhem pela praticidade, outros por economia, alguns por desejo expresso do falecido. Mas poucos se perguntam: o que a igreja ensina sobre isso? Será que há uma forma correta, espiritualmente falando, de cuidar do corpo depois da morte? Esta não é uma simples escolha logística, é um ato de fé. E como todo ato de fé, pode carregar implicações eternas. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se esta reflexão tocar sua alma, curta, compartilhe e inscreva-se para caminhar conosco pelos mistérios da fé. Houve um tempo em que os cristãos olhavam para o próprio corpo como se fosse um sacrário ambulante. Não era apenas carne, músculos ou ossos. Era lugar de habitação divina. O apóstolo Paulo não hesitou em escrever: acaso não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19.
Essas palavras não são poesia, são realidade espiritual. Cada célula, cada batida do coração, cada suspiro, tudo isso foi um dia habitado pela presença do Deus vivo. O corpo é mais do que um instrumento da alma. Ele é parte da vocação eterna do homem. Na fé católica, corpo e alma formam uma unidade sagrada. O corpo participa da salvação. Por isso, não se joga fora. Não se trata como algo descartável. Quando Cristo se fez carne, ele não assumiu apenas uma alma humana, mas um corpo humano, com tudo o que isso implica: fome, dor, suor, lágrimas. Ao fazer isso, ele consagrou a matéria. E ao ressuscitar em corpo glorioso, mostrou que a redenção não será apenas espiritual, mas também corporal. Por isso os santos veneram as relíquias. Por isso, a Igreja unge os corpos com óleo sagrado no leito de morte. Por isso se reza pelos mortos junto aos seus túmulos. Porque o corpo guarda a história da pessoa. Ele sofreu, amou, serviu, ajoelhou-se para rezar, recebeu a Eucaristia. Ele não é apenas uma embalagem, ele é um testemunho, e como todo testemunho, deve ser tratado com reverência. Feche os olhos e recorde a primeira vez que você viu alguém ser batizado. A água tocou a pele, a graça penetrou a alma. Foi no corpo que a salvação começou a se manifestar, e será também no corpo que ela se completará. Creio na ressurreição da carne. Professamos no credo. Mas será que ainda acreditamos nisso de verdade? A modernidade, tão preocupada com a funcionalidade do corpo, muitas vezes esquece sua sacralidade. Transformamos o corpo em mercadoria, objeto, aparência. E mesmo na morte, corremos o risco de tratá-lo com pressa e desdém. Mas a Igreja não esqueceu. Ela ainda proclama, diante de cada defunto: este corpo pertence a Deus. Foi sinal visível de uma vida invisível e por isso merece repouso. Não descarte. A noite em Jerusalém já se anunciava quando José de Arimateia e Nicodemos, discretos discípulos de Cristo, envolveram seu corpo em lençóis de linho e o depositaram num túmulo novo. Aquela cena simples e silenciosa fundaria uma das tradições mais antigas e respeitadas da fé cristã, o sepultamento como testemunho da esperança. Desde os primeiros séculos, os cristãos não viam a morte como fim, mas como passagem. E por isso enterravam seus mortos com oração, lágrimas e fé. As catacumbas de Roma ainda guardam vestígios desse costume milenar. Ali, entre corredores estreitos e nichos cavados na rocha, repousam mártires, bispos, mulheres e crianças. Suas tumbas não falam de fim, mas de espera, porque cada sepultura cristã é, no fundo, um berço da ressurreição. Para o mundo pagão antigo, a cremação era comum. O fogo consumia os corpos dos mortos para que nada restasse, e muitos viam nisso uma forma de libertação ou purificação. Mas os cristãos, desde o início, escolheram o sepultamento, e não foi por acaso. Eles criam que, assim como Cristo foi sepultado e ressuscitou, também seus corpos repousariam até o dia em que seriam chamados à vida gloriosa. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, disse o Senhor. Enterrar os mortos era um gesto concreto dessa fé. Era como plantar uma semente na terra, esperando que um dia florescesse em glória. Os primeiros cristãos chamavam os cemitérios de dormitórios, lugares onde os corpos dormiam, aguardando o despertar eterno. Feche os olhos e imagine uma procissão antiga. Os fiéis caminham lentamente entoando salmos. Carregam o corpo de um irmão que partiu envolto em panos brancos. Não há desespero, mas solenidade. Não há pressa, mas reverência. Eles sabem que aquele corpo foi consagrado no batismo, alimentado pela Eucaristia, perdoado pela confissão. Agora, ele é confiado à terra, como o grão que morre para dar fruto.
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. João capítulo 12, versículo 24. Essa é a lógica da fé. Não se trata de preservar restos, trata-se de honrar promessas. O túmulo não é derrota, é promessa enterrada, e por isso é sagrado. Durante séculos os santos foram sepultados e seus túmulos tornaram-se lugares de peregrinação. Relíquias de seus corpos eram veneradas, não por superstição, mas porque a graça que um dia habitou neles deixou marcas. São Francisco de Assis pediu para ser sepultado sobre a terra nua. Santa Teresa de Ávila foi enterrada em seu convento, e sua sepultura ainda hoje é lugar de milagres. Até mesmo o corpo de São João Paulo II, sepultado nas grutas do Vaticano, atrai milhões que ali rezam, choram e encontram consolo, porque o sepultamento cristão não é apenas um rito fúnebre, é uma extensão do credo. Ele diz ao mundo: eu creio na vida eterna, eu creio na ressurreição da carne, eu creio que este corpo será glorificado. A Igreja, ao longo dos séculos, nunca se esqueceu dessa herança. Ainda hoje, recomenda com clareza o sepultamento como forma preferencial de tratamento dos corpos. E não é por nostalgia, mas por fidelidade. A terra que acolhe os corpos dos fiéis torna-se, de certo modo, terra prometida, lugar de memória, oração e esperança. E cada cruz erguida sobre uma tumba é um sinal profético. Aqui repousa alguém que será chamado pelo nome no último dia. Alguém que viveu, morreu e ressuscitará. Não foi milagre, foi obediência. Obediência a um mistério maior que o tempo, maior que a morte. Uma escolha que ecoa na eternidade. Durante séculos, a ideia de queimar o corpo de um cristão era não apenas impensável, era um sinal de rebeldia espiritual. Os primeiros mártires eram lançados às chamas pelos seus algozes, e isso foi lembrado pela Igreja não como ritual, mas como sacrifício. O fogo, nesses contextos, era instrumento de perseguição, nunca escolha. Por isso, durante muito tempo, a cremação foi estritamente proibida, não por um apego ao corpo em si, mas por causa do que ela simbolizava: negação da ressurreição, ruptura com a esperança cristã. Queimar o corpo era muitas vezes um ato deliberado contra a fé, como quem dissesse: não haverá nada depois disso. Mas com o tempo, o mundo mudou. Revoluções culturais, ideológicas e científicas transformaram a forma como a morte era vista. A modernidade começou a rejeitar os rituais religiosos, buscando alternativas mais práticas, higiênicas, rápidas. A cremação voltou a ser praticada. Agora não como perseguição, mas como progresso. Ela se espalhou na Europa no século XIX, impulsionada por movimentos racionalistas e maçonaria, que viam na cremação uma forma de romper com a tradição cristã. Em muitos países, construir crematórios era também uma afirmação política, um futuro sem céu, sem alma, sem ressurreição. E nesse contexto, a Igreja manteve sua posição firme. O corpo do fiel deve ser sepultado. O fogo não é o caminho da fé. Feche os olhos e imagine um funeral sem cruz, sem oração, sem repouso. Apenas uma câmara fria e silenciosa, onde o corpo é levado à fornalha. Ninguém o toca, ninguém o acompanha. Em poucos minutos, tudo termina. Cinzas são colocadas numa urna e, às vezes, nem sequer há missa. Essa imagem não é crítica, é constatação. A cremação, quando desassociada da fé, pode se tornar um gesto vazio, sem memória, sem transcendência. E é por isso que a Igreja, ainda hoje, olha para essa prática com cautela. Não por apego a formas antigas, mas porque sabe, os ritos que cercam a morte moldam a forma como acreditamos na vida eterna. Foi apenas em 1963 que o Vaticano, diante de uma nova realidade cultural,
permitiu pela primeira vez a cremação em alguns casos, mas sempre com condições. Não como substituição do sepultamento ideal, mas como exceção. E ainda assim, a recomendação da Igreja continua clara. Cremar só é admissível quando não há negação da fé na ressurreição e o motivo não está ligado a doutrinas contrárias ao cristianismo. A cremação por si só não é pecado, mas o modo como se vive esse momento pode revelar a profundidade ou ausência da fé. Porque o corpo não é só corpo, é símbolo, é sinal, é vestígio do eterno. A pergunta que fica não é apenas pode ou não pode, mas sim, o que essa escolha diz sobre minha esperança? Cremar por costume, por economia ou sem discernimento pode transformar um ato sagrado em um ato neutro, mas a morte, para o cristão, nunca é neutra. Cada gesto diante do corpo deve ser um testemunho, uma proclamação silenciosa daquilo que cremos e daquilo que esperamos. E a pergunta volta, como uma brisa que atravessa o tempo: cremar ou sepultar, terra ou fogo, tradição ou conveniência, fé ou pressa. A morte nunca será apenas uma questão de logística. Para a fé cristã, ela é um sacramento silencioso, um limiar entre o tempo e a eternidade. E por isso, o que se faz com o corpo depois que a alma parte, importa. Diante das mudanças culturais e do avanço da cremação como prática civil, a Igreja precisou se pronunciar com clareza. Em 1963, a Instrução Pium et Constantem da Congregação do Santo Ofício autorizou, com restrições, a cremação, desde que não fosse escolhida por motivos contrários à fé. Mais tarde, o Código de Direito Canônico de 1983 confirmou: a Igreja não proíbe a cremação, a não ser que esta tenha sido escolhida por razões contrárias à doutrina cristã. Cambi 1176, parágrafo 3. A chave está no motivo. O gesto exterior precisa estar unido a uma intenção interior de fé. O Catecismo da Igreja Católica, promulgado em 1992 por São João Paulo II, reforça essa abertura cuidadosa. No parágrafo 2333, lemos: a Igreja permite a cremação, se esta não manifestar uma atitude contrária à fé na ressurreição dos corpos. A frase parece simples, mas guarda um discernimento profundo. A Igreja, como mãe, compreende as dificuldades práticas que muitos enfrentam: falta de espaço, custos elevados, decisões familiares. Mas como mestra, ela jamais negocia com a verdade. Permitir não é promover, tolerar não é celebrar. A cremação, embora hoje aceita, permanece como exceção e jamais deve suprimir os ritos próprios da fé. A missa de corpo presente, a oração sobre o cadáver, a bênção, o acompanhamento até o local digno, tudo isso continua essencial. Feche os olhos e imagine uma despedida cristã. O corpo repousa diante do altar, envolto em silêncio e orações. A vela pascal brilha ao lado do caixão, lembrando o batismo. O padre entoa: dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. E o povo responde: e a luz perpétua o ilumine. Agora imagine uma cremação feita sem esses sinais, sem esse clima de oração. A diferença não está apenas no método, mas na teologia por trás de cada gesto. A Igreja não teme o fogo, mas teme o esquecimento. Esquecer que o corpo pertence a Deus, que ele será glorificado, que ele já foi templo do Espírito. A cremação, para ser cristã, deve ser acompanhada por todos os sinais da fé. Do contrário, torna-se um gesto pagão vestido de modernidade. Em 2016, o Vaticano publicou um novo documento, Ad Resurgendum cum Christo, para ressuscitar com Cristo. Nele, a Congregação para a Doutrina da Fé reafirmou com firmeza: a Igreja continua preferindo o sepultamento dos corpos, pois assim se evidencia maior estima pelos defuntos. E mais,
a conservação das cinzas no lar, sua divisão entre familiares ou sua dispersão na natureza. São práticas inadmissíveis. Por quê? Porque rompem com a unidade do corpo, transformam os restos em objeto sentimental ou banalizam o destino eterno. O corpo deve repousar em um lugar sagrado, um cemitério, um mausoléu ou um espaço liturgicamente aprovado, para que possa ser lembrado, visitado e honrado. A igreja, como uma mãe que vela seus filhos, sabe que a morte não é o fim, é o parto da eternidade. E por isso, mesmo diante das cinzas, ela exige reverência, liturgia e fé. Não se trata de controlar os corpos, trata-se de proclamar com cada gesto que cremos na ressurreição, que o corpo será redimido, que os ossos que hoje descansam ouvirão um dia a voz do Senhor dizendo: levanta-te. É por isso que, mesmo permitindo a cremação, a igreja jamais abandonou o túmulo, porque ali, sob a terra, repousa a esperança. É comum ouvir alguém dizer: ele queria que suas cinzas fossem espalhadas ao vento, ou guardamos a urna em casa como uma lembrança. São frases ditas com amor, com saudade e também com um certo desconhecimento. Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais comum transformar as cinzas dos mortos em objetos sentimentais. Joias, vasos, tatuagens, esculturas ou mesmo plantios simbólicos em jardins e florestas. Mas o que parece afeto, muitas vezes esconde uma ruptura silenciosa com a fé cristã. A igreja, com delicadeza mas firmeza, ensina que o destino das cinzas não pode ser deixado ao acaso, ao gosto pessoal ou ao modismo, porque o corpo, mesmo reduzido a cinzas, continua pertencendo a Deus. Feche os olhos e imagine as cinzas de um ente querido colocadas num pingente ou divididas entre irmãos como se fossem uma herança. Parece carinhoso, mas a fé católica nos chama a algo mais alto, a tratar o corpo, mesmo depois da cremação, com a mesma reverência com que se trata um altar. A prática de guardar cinzas em casa, por mais comum que seja, é contrária às orientações da igreja. Não se trata de frieza, trata-se de comunhão. O lar é lugar de vida, o túmulo cristão é lugar de espera. Quando as cinzas são dispersas ao vento, ao mar ou aos rios, perde-se o elo visível com a ressurreição. Elas não descansam, não são visitadas, não são rezadas. Não há mais um lugar sagrado onde a memória se encontra com a fé. O documento Ad Resurgendum cum Christo, publicado pelo Vaticano, foi claro. Para evitar qualquer mal-entendido panteísta, naturalista ou nihilista, não é permitida a dispersão das cinzas no ar, na terra, na água ou em qualquer outro lugar. Por quê? Porque isso sugere, mesmo que sem intenção, que o corpo não importa mais, que virou poeira sem sentido, que se dissolveu no nada. E isso fere a esperança cristã. A esperança de que aquele corpo, por menor que seja seu vestígio, será um dia glorificado. Não é poesia, é dogma. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Por isso, a urna com cinzas deve ser depositada em um lugar sagrado, onde a comunidade possa rezar, onde a memória seja preservada, onde o repouso indique fé. Muitos perguntam: mas se já cremamos e as cinzas estão em casa, o que fazer? A resposta da igreja é pastoral: procurar um cemitério ou columbário católico e ali depositá-las com dignidade. A cremação, se feita com respeito e fé, não é pecado. Mas a forma como tratamos os restos mortais pode se tornar um sinal de desobediência espiritual. Às vezes, por ignorância. Outras, por resistência. Mas a verdade permanece. O corpo não é nosso. Ele foi confiado a nós por um tempo e depois deve ser confiado a Deus, em lugar santo, em descanso sagrado. Porque o que repousa ali não é só pó, é uma promessa.
E a promessa é esta: que no último dia, ao som da trombeta, os que dormem em Cristo se levantarão. De onde? Dos túmulos, dos lugares sagrados onde foram sepultados ou colocados com fé. Não do vento, não do mar, não de objetos, mas da terra consagrada, como um jardim que aguarda a primavera eterna. Por isso, mesmo ao lidar com cinzas, a igreja continua a repetir, com voz firme e materna: enterrai vossos mortos. Não é um mandamento moralista, é um eco do céu. Creio na ressurreição da carne. Esta frase, repetida por milhões de fiéis todos os domingos ao recitar o credo, é uma das mais ignoradas e menos compreendidas da fé cristã. Para muitos, ela soa como uma metáfora, algo simbólico, bonito, talvez poético, mas não literal. E, no entanto, para a igreja, essa é uma verdade sólida como pedra, firmada na própria ressurreição de Cristo. Não se trata de uma ideia bonita, trata-se de uma realidade prometida. Os mortos ressuscitarão, em corpo, com identidade. Glorificados, sim, mas ainda eles mesmos. Esta é a esperança que moldou toda a espiritualidade cristã desde os tempos apostólicos. E quando esquecemos disso, começamos a tratar o corpo como coisa. Desde os primeiros séculos, os cristãos visitavam os túmulos não apenas por saudade, mas por esperança. Sabiam que ali não estava um fim, mas um repouso. Santo Agostinho escreveu: como Cristo ressuscitou em corpo, assim também os nossos corpos se unirão de novo às nossas almas. E São Tomás de Aquino detalhou com precisão que a ressurreição será corporal, individual e visível. Mas o que isso significa? Significa que Deus, que nos criou corpo e alma, nos salvará por inteiro. O corpo que amou, sofreu, serviu, será redimido. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Essa promessa não é secundária, ela é o clímax da história da salvação. Feche os olhos e tente imaginar o momento. Um campo silencioso, túmulos lado a lado, a pedra removida, a terra que se abre e uma luz que não vem do sol, mas da glória. Os corpos se levantam, não como fantasmas, mas como homens e mulheres transfigurados, reconhecíveis, luminosos, inteiros. Essa é a promessa da ressurreição. E é por causa dela que a igreja insiste tanto na reverência ao corpo, mesmo depois da morte. Porque o que está ali não é lixo, nem peso, nem apenas memória, é destino. E cremar ou sepultar passa a ter nesse contexto um sentido profundo. Estamos preparando não apenas o adeus, mas o reencontro. Muitos cristãos de hoje foram influenciados por visões orientais ou espiritualistas, que veem o corpo como prisão da alma, algo a ser descartado. Mas essa nunca foi a visão cristã. Para nós, o corpo é dom, é instrumento de comunhão, é parte essencial da identidade humana. E se ele participa da cruz, participará também da glória. Negar isso é enfraquecer a própria encarnação. Cristo não salvou apenas almas. Ele curou corpos, tocou corpos, ressuscitou corpos. E ao ressuscitar, não voltou como espírito. Voltou com carne, mostrou as chagas, comeu com os discípulos, entrou em nossa matéria para redimi-la por completo. Por isso, quando alguém diz que tanto faz o que acontece com o corpo após a morte, está esquecendo o Evangelho. Porque se o corpo é apenas um invólucro descartável, então por que Cristo voltaria a ele? Por que os santos esperariam glorificação? Por que veneramos relíquias? Tudo isso só faz sentido se cremos que o corpo também será salvo. E se ele será salvo, então precisa ser honrado, preparado, depositado na terra com fé, como quem planta um mistério. Porque o túmulo no cristianismo não é esquecimento, é profecia. É um altar silencioso que diz:
Aqui repousa alguém que o céu virá buscar. Em uma pequena cidade do interior, um senhor idoso chamado Joaquim enfrentava o fim da vida com serenidade. Sabia que a morte se aproximava e pediu apenas duas coisas à sua família: uma vela acesa na cabeceira e que seu corpo fosse sepultado com o terço que ele rezou todos os dias por mais de 60 anos. Sua filha, emocionada, tentou argumentar sobre a cremação. Seria mais prático, mais barato, mais moderno, mas ele respondeu com uma calma que só a fé concede: minha filha, eu fui batizado, crismado, comunguei e servi neste corpo. Quero que ele descanse à espera da ressurreição, assim como Cristo descansou no túmulo. E assim foi feito. No dia do enterro, a missa foi celebrada em latim, como ele gostava, e a terra o recebeu com salmos. Em contraste, num grande centro urbano, um jovem casal enfrentava a morte precoce do filho de 5 anos. Devastados, tomaram a decisão, sob orientação hospitalar, de cremar o corpo e guardar as cinzas num pequeno cofre no quarto da criança. Queríamos tê-lo sempre por perto, explicaram. Durante algum tempo, isso lhes trouxe consolo. Mas com os anos, a dor não diminuiu e o quarto tornou-se um lugar de estagnação espiritual. Até que um dia, ouviram uma homilia sobre o destino do corpo. Choraram profundamente, procuraram um sacerdote e, com o coração convertido, decidiram depositar a urna em um cemitério católico, com missa e bênção. Foi só ali que conseguimos deixá-lo nas mãos de Deus, disseram. O descanso do filho trouxe finalmente o descanso dos pais. Feche os olhos e pense naquelas escolhas que não se anunciam com palavras, mas com gestos. O modo como velamos nossos mortos, o cuidado com que preparamos um funeral, a presença ou ausência da Eucaristia, tudo isso fala, tudo isso prega. Em outro testemunho, uma senhora muito simples, de fé firme, perdeu o marido após 42 anos de casamento. Recusou a cremação, mesmo sendo mais econômica. Disse: ele não é cinza, ele é promessa, e promessa se planta. Fez questão de pagar um jazigo modesto, mas abençoado. Visitava o túmulo com frequência, rezava, levava flores, e quando ela própria faleceu, foi sepultada ao lado dele. 2 corpos esperando a mesma aurora, um sacramento silencioso diante do céu. A fé se revela na hora da morte mais do que em muitos anos de vida, porque ali tudo se resume à essência. O que cremos sobre o fim? Para onde apontamos nosso último gesto? Não se trata de julgar quem cremou sem saber, mas de abrir os olhos para a beleza esquecida do sepultamento cristão. Porque quando escolhemos sepultar com fé, estamos dizendo: eu creio que este corpo será chamado à glória. Estamos evangelizando até o último instante. E quando alguém num velório vê um corpo ser honrado, ungido, rezado e entregue à terra com dignidade, algo se move na alma. Uma lembrança profunda desperta. Um sussurro antigo ecoa: tu és pó, mas este pó será luz. Não são apenas decisões práticas, são atos de fé. São pregações sem palavras, são sementes plantadas em solo sagrado que um dia, quando o céu se rasgar, brotarão em ressurreição. E talvez, naquele dia, cada escolha silenciosa diante da morte seja cantada entre os anjos como um sim eterno ao mistério de Deus. Poucos percebem, mas o modo como morremos e o que fazemos com o corpo depois da morte se torna um dos testemunhos mais poderosos de nossa fé. Não se trata apenas do velório ou do funeral, mas do gesto final: sepultar ou cremar, honrar ou acelerar, entregar à terra ou ao esquecimento. A Igreja ensina que sepultar os mortos é uma obra de misericórdia, mas ela não é apenas caridade social, é liturgia silenciosa, porque cada corpo cristão, ungido, velado e entregue ao solo com oração,
torna-se, aos olhos do céu, uma profecia, um anúncio do reino, um corpo que, mesmo calado, proclama: eu creio na ressurreição. Feche os olhos e imagine uma missa de exéquias em uma pequena paróquia. O corpo do fiel repousa diante do altar, coberto por um pano branco, símbolo do batismo. Sobre ele, um crucifixo e uma vela acesa. O povo canta: recebei, Senhor, em vossa luz. A liturgia é simples, mas solene. Ali está o corpo de alguém que viveu a fé, que comungou, que perdoou, que carregou cruzes e agora, mesmo sem vida, continua pregando. Porque o modo como tratamos os nossos mortos ensina aos vivos. Ensina reverência, esperança, eternidade. Por isso a morte pode ser e deve ser um último ato de evangelização. A tradição da igreja sempre viu no funeral cristão uma extensão do culto. Não é um evento de despedida apenas. É uma entrega sacramental, um ofertório final. Por isso, cada detalhe importa. A presença do sacerdote, a cruz, o incenso, a água benta, os salmos. Cada um desses gestos diz: este corpo não pertence ao acaso, ele pertence ao Cristo. E ao ser sepultado, ele não desaparece, ele repousa. O túmulo se torna um sinal, uma espera. É ali que a promessa da ressurreição toca o chão. E por isso, quando alguém é cremado sem liturgia, sem fé, sem destino, perde-se não só o corpo, perde-se o anúncio, a última palavra. Em tempos de pressa e descrença, muitos tratam o corpo apenas como um resto. Mas para o cristão, ele é remanescente, como as migalhas do altar, como os fragmentos do pão consagrado. O corpo, mesmo morto, tem valor sacramental. É vestígio da vida, promessa do céu. Por isso, a morte pode ser um sacramento não formal, um altar improvisado. O leito do hospital se torna púlpito. A vela da vigília, um candelabro do santuário. E o caixão, um relicário da promessa. Quando tudo é feito com fé, até o último suspiro se transforma em proclamação. Não com palavras, mas com presença. Não foi milagre, foi obediência. A obediência de quem, mesmo na hora da morte, escolheu testemunhar. E esse testemunho silencioso vale mais que muitas pregações, porque diante da morte ninguém finge. E o modo como o corpo é tratado revela a alma de quem ficou. Revela o que a família crê, revela o que a comunidade espera. E é por isso que a igreja continua a chamar seus filhos à reverência, para que o último ato de suas vidas seja o primeiro passo da eternidade, e se o corpo for, na verdade, uma carta enviada ao céu. E se cada escolha que fazemos diante da morte for lida nas páginas da eternidade. A fé cristã não vê o corpo como uma prisão, mas como uma promessa. Ele foi criado à imagem de Deus. Foi santificado pelo batismo, alimentado pela Eucaristia, ungido nas horas finais. E ao ser sepultado, ele não é abandonado, é confiado, como se a terra, por um tempo, fosse o ventre da ressurreição. Cada cova cristã é um altar invisível, cada túmulo um eco do sepulcro vazio de Cristo. Por isso, quando sepultamos com fé, não enterramos apenas o passado, plantamos o futuro. Feche os olhos e imagine o céu olhando para a terra, não com distância, mas com ternura. Ele vê os túmulos alinhados como sementes, vê as cruzes como estacas de um reino que está por vir, e vê cada corpo ali deitado como quem espera, paciente, silencioso, confiante. A escolha entre cremar ou sepultar deixa de ser um detalhe, torna-se uma linguagem. Uma resposta que damos ao próprio Deus. Sim, eu creio que tu me chamarás pelo nome. Por isso, o sepultamento cristão fala, não com voz, mas com fé. Ele diz ao céu que a terra ainda lembra da promessa, e ao mundo que a esperança tem corpo. A igreja, como mãe e mestra, não impõe por rigidez. Ela convida por sabedoria, e sua voz, muitas vezes abafada pelo ruído do mundo,
continua ecoando pelos séculos. O corpo é sagrado, sepultai-o com fé. Não se trata de condenar quem, por ignorância ou necessidade, escolheu a cremação. Trata-se de iluminar, com doçura, a profundidade esquecida de um gesto que parece simples, mas fala da eternidade. Porque o que fazemos com os corpos diz ao mundo no que realmente acreditamos. E a fé, quando é autêntica, se expressa até no silêncio de um cemitério. Não são as cinzas que nos salvam, nem o túmulo em si, mas a fé que ali se manifesta. A Igreja nos ensina que mesmo diante da cremação é possível agir com reverência, com liturgia, com obediência. Mas o chamado mais profundo é o do sepultamento, porque ele preserva o mistério, honra a carne, espera o retorno do Senhor. A escolha é sua, mas ela não será feita só diante de um agente funerário. Ela será feita diante da cruz, diante da palavra, diante da eternidade. E talvez, quando chegar o nosso dia, o céu olhe para o que restou de nós e reconheça ali um gesto de fé, um corpo que foi tratado como sagrado, uma alma que esperava com esperança, uma família que escolheu não pela facilidade, mas pela promessa. E ali, entre a terra e o céu, a última palavra não será nossa, será de Deus. O que fazemos com os corpos diz mais do que 1000 sermões. O pó não mente, a terra não esconde, e o silêncio dos túmulos é cheio de fé. Que sua escolha final seja um ato de esperança, um gesto que grita ao céu: eu creio na ressurreição. E que cada corpo cristão, sepultado com reverência, seja como uma vela acesa em meio à escuridão, esperando a luz do terceiro dia. Se essa história tocou sua alma, compartilhe e deixe nos comentários o que ela despertou em você. E se você deseja continuar caminhando por histórias que falam do invisível, inscreva-se no canal Histórias do Sagrado. Aqui, cada vídeo é uma vela acesa diante do mistério.